Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 15. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 6 e meditar apenas no versículo 6. Vamos ler primeiramente esses 6 versículos para que entendamos melhor ou até nos lembremos do contexto. Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. O grande ponto de referência para o versículo 6 está justamente no versículo 1, aonde é dito: não temas. Irmãos, quando a nossa fé falha, quando nós falhamos com ela, melhor dizendo, quando nós nos esquecemos das promessas de Deus, ou mesmo quando você entende intelectualmente as coisas de Deus, mas não está vivendo na plenitude, certamente um sentimento se instala no seu coração, e é justamente o temor. Grande primo e base da ansiedade. Isto é, o que vai ser do dia de amanhã? Ou então, o que eu devo decidir para o dia de hoje? Ou então, aquele resultado daquela questão do exame que eu estou esperando, o que virá? Ou então, às vezes, quando tudo está tão bem, você pensa, muito mais parecido com os ímpios do que com os filhos de Deus: puxa, a vida está um período tão bom que eu estou até com medo do que me espera. Isto é, nós sempre vamos querendo preparar o nosso coração, não na palavra de Deus, mas vamos querer fundamentar o nosso coração, nossas esperanças, a nossa fé, a nossa compreensão naquilo que você pode ver, naquilo que você pode sentir, naquilo que a sua mente pode compreender, pelo menos você acha que está compreendendo alguma coisa. A questão de Abraão era justamente essa. Ele sabia, porque Deus já tinha falado com ele. Lembre-se, lá em Gênesis 12, é a chamada dele. E ele saiu, e ele passou por um caminho, e ele chegou, e Deus havia cuidado dele em todos os momentos. Quem de nós aqui sairia tão prontamente como Abraão saiu, sem saber para onde iria? Mas a verdade é que na sua humanidade, na sua limitação, chega uma hora em que, aparentemente, Deus parou de dar informações. Parece que Deus parou de agir e fazer as coisas que precisava. E então é por isso que no versículo 1 do capítulo 15, Deus fala com Abraão: não temas. Ou seja, o versículo 6 vem justamente para suprir esse sentimento que estava colocado no coração de Abraão, que é o mesmo que está no nosso coração se nós não nos lembrarmos das verdades bíblicas. Irmãos, vamos ver algumas partes no versículo 6, muito importantes, e nós vamos ver que o objetivo da mensagem de hoje, na verdade, não é falar algo propriamente novo, que talvez a grande maioria que está aqui já não conheça, que é a justificação pela fé, mas é trazer elementos, as bases do Antigo Testamento, para que você se aproprie com muito mais convicção intelectual, sim,
porque passa pelo nosso intelecto, mas você se apropria ainda mais espiritualmente dessas verdades, para que os seus sentimentos sejam dominados, tomados, encharcados, embebidos por essa verdade bíblica, para que você não venha estar na mesma situação que estava Abraão no início, de temor, de ansiedade ou de não saber como as coisas vão acontecer. Olhe lá. No versículo 6. Abraão estava com aquela dúvida, começou a fazer algumas perguntas com Deus, que é exatamente o que nós fazemos nas nossas orações, não é? E Deus o chama para fora. E é interessante na providência de Deus, como sempre tem alguma coisa na natureza para falar de alguma realidade espiritual, sejam das plantas, sejam dos animais, e isso não é um foco só do Antigo Testamento. No Novo Testamento acontece a mesma coisa, não é? A videira, a oliveira, a rosa de Saron, o lírio dos campos, outras plantas que servem como alimento, e aqui, nesse caso, era o próprio céu, as estrelas. Então ele chama Abraão para uma aula de fé com alguma coisa da realidade que Abraão ainda, né, com o nome curto, ele já conhecia. Isto é assim que Deus nos ensina. Ele faz as suas promessas, ele explica, ele expõe, ele abre o nosso coração, ele aplica a sua palavra, mas sempre a partir de alguma coisa que ele mesmo deixou nesse mundo. Porque afinal de contas é nesse mundo que você está. E ali ele vai tirar as lições. Irmãos, certamente não era a primeira vez que Abraão olhava para as estrelas. Mas também, certamente, ele nunca tinha feito esta relação de que o número de estrelas incontáveis, e é interessante que até hoje permanece incontável. Pode-se contar as que estão mais próximas, mas as que estão mais longe, já se faz ideia de que nem é possível ver, então se eu não vejo, eu não posso contar. Então elas continuam incontáveis, mas mesmo numa palavra poética até. Abraão, você não pode contar essas estrelas, pois é assim a sua descendência. Isto é, eu vou fazer para você uma coisa tão boa, tão gigantesca e tão maior, que você pode entender apenas em parte, mas você não pode entender plenamente o alcance do que acontecerá. Irmãos, é exatamente assim na nossa vida. Deus sempre está cuidando, Ele sempre está provendo e providenciando toda e qualquer circunstância na nossa vida de uma maneira que, de certa forma, você consegue perceber, mas você não faz ideia da dimensão do que Ele tem preparado. Com isso, Ele nos ensina: eu sou maior do que você. Você é menor do que eu. Eu, na minha misericórdia, te conscientizo, te conforto, e te conforto justamente com o fato de que eu sou maior do que você, dos seus temores, dos seus problemas, das suas ansiedades e dessas circunstâncias. Porque, afinal de contas, quem tinha criado aquelas estrelas? O próprio Deus. Hoje, você, como criatura, até pode olhar as estrelas e confortar alguém com essa mensagem, como eu estou fazendo com os irmãos. Mas eu não sou o Criador. Eu só posso apontar as estrelas e quem é o Criador. Mas ali, naquele momento, era o próprio Criador, apontando para o seu filho, para alguém que seria o representante do seu povo, como ele estava cuidando. Interessante, a narrativa de Moisés, quando escreve o Pentateuco, se assemelha em dados pontos muito parecido com o Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos corre as coisas muito rápidas. As transições parece até que tem algumas lacunas, que depois até outros evangelhos vêm e preenchem essas lacunas, porque a ideia de Marcos é correr para mostrar a rapidez com que o reino de Deus se instalou com a vinda de Cristo. E é interessante, porque ele mostra as estrelas e no versículo 6, e ele creu no Senhor. É interessante, ele para de fazer perguntas, ele para de trazer argumentação,
Porque veja, ele vem perguntando do descendente, ele vem falando do que já tinha. Nessa linha de perguntas que Abraão estava fazendo, ele poderia dizer: mas Senhor, como assim as estrelas? Como assim mais do que eu posso contar? Eu não acho isso possível, eu acho maravilhoso, mas eu não acho possível. Veja se não é exatamente esse sentimento que muitas vezes no seu momento de devocional ou nas vicissitudes dessa vida você sente. Eu sei que Deus é maravilhoso. Eu entendo da fé que é um dom de Deus. Eu entendo que eu tenho a vida eterna. Eu sei de várias questões teológicas. Mas como isso se aplica na verdade? Então é só crer e eu estou justificado, eu não tenho que fazer mais nada. E você se lembra que foi Cristo que morreu na cruz. Então você sabe essa teologia que você aprendeu lá em catecúmenos. E até hoje você vem com essa boa confissão. Mas como assim? Parece que Abraão fez tão voluntariamente e eu tenho tanta dificuldade. Quem dera eu fosse como Abraão, diante de um temor. De repente Deus me explica as coisas e pronto, eu creio, tudo está bem. Quantas vezes na sua devocional você sedento buscou na palavra, leu um texto inclusive na temática do que você precisava, você fechou a Bíblia e parece que nada mudou. Você fez aquela oração na esperança de que Deus ponha a mão naquela circunstância e no seu próprio coração, mas parece que a ansiedade permanece ali. E parece que com Abraão foi tão fácil, não é? Por que eu não sou como Abraão? Irmãos, é porque nós talvez ainda não tenhamos nos apropriado, não tenhamos entendido na profundidade do que aconteceu com Abraão. Irmãos, nós achamos que a fé dada por Deus irá garantir nessa vida perfeição. É o primeiro grande erro nosso. Isto é, achar que com essa fé nunca mais eu duvidarei, nunca mais eu terei incertezas, nunca mais eu terei aflições, nunca mais eu terei dúvidas, nunca mais eu terei mágoa, é simplesmente esperar o céu. Não, irmãos, a fé ela tem um objetivo muito claro: fazer você aceitar Deus e as suas promessas e as suas coisas, e fazer viver com Ele dentro de tudo que ainda envolve a vida em um mundo que jaz no pecado e você ainda não está na perfeição. Mas nós podemos aprender com Abraão algumas coisas que reafirmam, algumas coisas que nos vão fazer exercitar melhor a nossa fé. Veja lá agora sim, versículo 6. E ele creu no Senhor. Irmão, se eu disser assim, este livro aqui é uma Bíblia, os irmãos creriam? Eu acho que sim, até porque eu abri, eu li, mas veja, ela já está um pouco usada e não tem nem escrito Bíblia, nada nela, é um livro azul, até com jeito de Bíblia mesmo, mas alguém viu que aqui é uma Bíblia de verdade? O coral está colando, ele sabe. Mas vocês que estão aí, viram que realmente isso é uma Bíblia? Poderia ser um livro qualquer, e eu pus aqui o texto, ou então falei de cor, poderia não ser a Bíblia. Isto é, esse tipo de fé, essa crença, significa a crença intelectual, aquilo que eu posso perceber, entender, então eu assumo como sendo verdade. Mas, irmãos, essa ainda não é a fé dada por Deus. Essa é aquela crença que você usa para viver no seu dia a dia. Você entra no carro, você pisa no freio, na crença de que o carro vai parar. Você entra debaixo do chuveiro, principalmente no inverno, abrindo com a crença de que não vai estar quente mesmo, nunca sai quente a água. Então você tem que ficar e esperar, você nem fica embaixo, porque você sabe, não vai sair quente logo de início. Você tem que esperar. Percebem? Isso são apenas crenças intelectuais que administram o nosso dia a dia. Irmãos, não é isso.
não é essa coisa simples, superficial que Abraão fez com relação a Deus. Porque senão nós entenderíamos que do medo que Abraão estava com a palavra de Deus, então Abraão disse, tá bom então. Então assim, tudo bem. Irmãos, isso é superficial demais. Na verdade, o significado de crer de Abraão significa saber onde ele estava fundamentando todo o seu ser. E veja, ele já tinha um exercício disso quando ele foi tirado de Ur dos Caldeus. Não era a primeira vez. Agora é interessante perceber, Abraão tinha lá as suas dúvidas, ele questionava com Deus, e nisso não há pecado algum. Ele está conversando, ele está procurando inteirar-se. É interessante, as palavras de Abraão, muito diferente da de Moisés ou a de Jonas, que eram sempre contraditórias, as de Abraão nós sempre notamos um desejo de saber para fazer mais e melhor, e não de colocar empecilhos nas coisas de Deus. Nós aprendemos demais com as orações ou com os diálogos de Abraão com Deus. É o que ele faz aqui. Mas Senhor, mas como será? Isto é, ele não está duvidando que será. Mas como será? Eu não tenho herdeiro. Eu estou ficando assim, já numa situação difícil. Irmão, este crer é saber onde está fundamentando. Sabe por que nós ficamos ansiosos? Sabe por que você fica com medo do dia de amanhã e do jeito que está a crise, você está com medo do dia de hoje mesmo? Sabe por quê? Porque você se esqueceu da pedra de esquina, que é Cristo, o fundamento do edifício que é você, a igreja. Você está fraco porque às vezes se alimenta muito pouco da palavra de Deus que te dá todas as vitaminas e os elementos para que você creia como Abraão creu. Isto é, Abraão não tem nada de diferente, melhor, ou de favoritismo ou meritório do que você também não possa ter. Isto é, todos nós miseráveis. Abraão não tinha nada como você não tinha nada, mas ele creu. E essa figura do crer significa saber aonde estar fundamentado, mas se tem base, tem fundamento, é porque vai se crescer alguma coisa. Vai se construir alguma coisa. Ninguém coloca base para ter base. Os irmãos já viram construções embargadas ou construções que ficaram paradas? Lá perto do seminário tem uma estação do metrô que parece já um mausoléu. Está parado aquilo. Parecia que ia ser fantástico. E está sendo mesmo. Fantástico o descaso que está com aquela região. Não acontece nada. Até os tapumes já estão caindo, porque não tem mais ninguém trabalhando, não tem ninguém nem dando manutenção na situação passageira que seria uma construção. Mas veja, você olha lá, de ônibus você passa, é um pouco mais alto, você consegue ver pelo tapume, as fundações estão lá, a terra está lá, escavada, inclusive as máquinas estão lá, mas não estão fazendo nada. Ou seja, você vê que se tornou uma coisa inútil. Ninguém lança bases se não for construir alguma coisa. A ideia de crer de Abraão é saber onde fundamentava para poder construir. Inclusive, irmãos, a mesma palavra utilizada para crer é que também em outros lugares do Antigo Testamento é a mesma palavra para colunas. É muito interessante e importante essa figura, porque também, por outro lado, se ninguém põe uma base à toa, ninguém também faz uma coluna à toa. Isto é, não vai fazer um monumento. A ideia de quem faz uma coluna é que vai fazer o quê? Construir em cima. Aliás, para isso colocou as colunas, para que tenha sustentação do teto. Irmãos, Abraão também é uma figura de Cristo. Assim como a sua confissão, a sua fé sabia no que estava se baseando, ela deveria subir, ela deveria permanecer e ser forte o suficiente para sustentar alguma coisa que viria depois. Que coisa? Irmãos, só todo Israel. Que tal?
Eu pergunto hoje, como está o fundamento da sua fé? Onde está sendo o fundamento da sua fé? Alguém poderia se apoiar em você por causa do seu firme fundamento, aliás, é a definição de Hebreus, do seu firme fundamento, porque você é uma coluna e você vai sustentar de verdade? Ou você estaria mais dizendo, misericórdia, não faz isso não estou aguentando nem comigo. Eu não sei qual é o seu estado hoje, mas eu sei que se não é esse, tenderá a ser em algum momento, porque a vida é assim. Mas se você se lembrar do fundamento onde está, então as coisas mudam de figura. Nós achamos que a fé, irmãos, é uma coisa mágica. Ou nós intelectualizamos demais a nossa fé como um conjunto de credos e de conceitos teológicos, ou então eu imagino que ela vem de Deus e não há nada mais para eu fazer. Pelo contrário, é preciso fundamentar, é preciso edificar, é preciso desenvolver. Mas como prova de que Abraão não tinha nada de si de bom, não tinha nada de diferente do que você mesmo tem, o que diz? Ele creu e deu tudo certo. O que diz no versículo 6? Ele creu em Deus. Talvez então você possa dizer, reverendo, eu não tenho nem coragem de falar isso nas minhas orações, mas a verdade é que às vezes eu tenho vergonha da minha fé. De tão pouca que ela é. De tão fraca que ela é. Tanto que às vezes o próprio Deus me disciplina com a sua misericórdia. Eu fico com medo, daí depois Ele me ajuda e eu fico sem graça. De porque eu fiquei com medo. E o pior, sabe o que é? É que lá na frente eu vou ter medo de novo, mesmo sabendo que Ele vai cuidar de mim. É difícil lidar com isso na vida cristã. Você sabe que tem tudo para não fazer, mas erra. Você sabe que tem todas as coisas para se firmar, mas às vezes é uma coluna meio rachada. Irmãos, crer em Deus não significa conhecer a figura divina e crer meramente que Ele existe. A ideia de crer em Deus é a semente no Antigo Testamento que mais tarde será desenvolvida no Novo Testamento para sermos enxertados no corpo. É isso que nós somos. Nós somos irmãos de Cristo, porque somos filhos de Deus, não por natureza ou descendência direta, física ou espiritual, mas por adoção. Esse conceito você conhece, não é verdade? E você se lembra que Cristo é o nosso irmão mais velho. Isto é, o responsável pela família e o que cuida de nós. Porque você foi enxertado. Ele, quando creu em Deus, irmãos, ele não estava crendo num conceito. Até porque não tinha nem Bíblia para ele ler. Ele estava sendo colocado em Deus. Esta é que é a verdade. Este é que é o significado. Irmãos, no Novo Testamento, só no Novo Testamento, se você procurar a expressão relativo a Cristo ou a Deus, a expressão em mim, vós estáis em mim, vós sois em mim, há 123 ocorrências só da expressão em mim, no Novo Testamento, provando que nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus. Sabe por que você tem tanta dificuldade com a sua fé? Porque você acha que você está aqui, Deus está lá longe e você tem a obrigação de entender e de crer o que está lá longe. Imagine a seguinte figura. É chocante. Uma mãe que pega o seu bebezinho tão querido, coloca no seu colo,
faz ele ninar muito próxima, quando ele é muito pequenininho, muito próximo, e de repente ela pega uma faca e enfia nos dois. Na criança, traspassa a criança e em si mesma. O que vocês acham dessa figura? É digno de primeira página, não é? Irmãos, é isso que você acha que Deus faz com você. Que Ele não cuida. É isso que você acha que Deus faz quando pega você no colo, mas Ele vai fazer uma coisa contra você e, na verdade, contra Ele mesmo. Quando é justamente o contrário. Ele é como uma mãe que pega e apenas cuida da criança no colo. Você. Você é que acha que Ele põe a faca. Abraão conseguiu fazer o que fez porque ele estava não crendo num conceito. Ele foi colocado em Deus. E é por isso que Deus o recebeu. Porque ele não viu nada de bom em Abraão, como ele não vê nada de bom em você. Mas ele se vê em você quando vê a fé que ele dá. Ele se vê em você quando agora, mais do que nunca, ele vê Cristo como aquele que intercede por você. Ele nunca vê você diretamente. Você só iria consumido, como Cristo foi. Mas ele foi para que pudesse se interpor entre Deus, sua ira, santidade, justiça e até amor. O alvo do amor primeiro foi o próprio Cristo, e Cristo transfere para você. Irmãos, essa é a nossa certeza. Esse é o nosso conforto. Se você sabe que você não está distante de Deus, mas você está no próprio Deus, então você sente que pode, e sabe que pode ser uma coluna, um verdadeiro sustentáculo, não sem dificuldades, não sem baixas, mas com a certeza que está colocado de uma maneira que não pode mais ser revogada. E na segunda metade do versículo, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas, reverendo, é aí que eu não entendo mesmo. A gente fala que não tem nada que a gente possa fazer que traga a justiça de Deus para nós, mas aqui está dizendo que ele creu e aí foi dada a justiça para ele. Então, quando eu não creio, eu sei, só me resta o castigo mesmo. Não é assim que você pensa às vezes? Então, não talvez com essa frase, não talvez com esse raciocínio, mas basta você errar e lá está você com medo de Deus. Novamente, versículo 1, que nós acabamos de ler. Irmãos, a ideia de imputar significa... O que significa imputar? Eu analiso um padrão, eu analiso a coisa que está em questão. Se está em harmonia, então elas têm identidade. Se elas não estão em harmonia, elas não pertencem. Elas vão ser separadas, elas não vão ser juntadas. E é aí que você tem mais medo ainda. Deus olha para a sua santidade, a sua lei e tudo que Ele fez de bom para você. E olha você que só erra, só peca, é miserável. Então você não tem harmonia nenhuma. Irmãos, mas é aí que entra, mais uma vez, a fé. Ele olha para você e ele olha a fé que Ele mesmo deu. Mas à frente no Antigo Testamento, ele passará a ver ainda os sacrifícios que ele mesmo instituiu. E hoje, novamente, mais amplamente, ele vê Cristo. Então, por que você tem a injustiça imputada para você, se você não tem justiça nenhuma e não merece? Porque quem entrou em harmonia por você foi Cristo, o justo, o perfeito, o que merece. Ele fez por você de maneira plena, eterna, o que jamais você conseguiria fazer em medida nenhuma. E está feito. Por isso, então, você recebeu o presente da justiça, apesar de todos os seus pesares, inclusive dos momentos da própria descrença. Cristo supre isso para nós. Vamos lembrar,
no sacrifício, não bastava você pecar, trazer o sacrifício certinho e tudo estava bem. Isso é Isaías. Quando o culto é criticado, é o que todos achavam. Eu pequei, trouxe o sacrifício direitinho, pronto. Não, irmãos, para o sacrifício valer, o ofertante tinha de crer. Crer no quê? Que se Deus mandou fazer assim, isso resolve o meu problema. Não importa o que eu sinto, não importa o que eu acho, eu estou crendo que isso resolve o meu problema. Irmãos, nós precisamos crer mais e às vezes sentir menos. Isto é, domar o que nós achamos, domar o que nós sentimos. E a última colocação do versículo 6, foi imputado para justiça. Que justiça? A ideia de justiça aqui não é simplesmente que uma coisa atendeu a alguma demanda. Não é isso. É bem mais. A ideia de justiça no Antigo Testamento significa aquelas perfeições de Deus são aplicadas ao homem. Olha que interessante. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E Deus está comunicando parte das suas perfeições para você. Você já é imagem e semelhança, porque Ele queria um ponto de conexão. O pecado rompeu, mas o projeto de Deus não foi rompido. O homem não obedeceu e sofreu o castigo, mas o plano de Deus continua e não é frustrado em nada. Ele continua querendo se relacionar. Mandou o Cristo e no Antigo Testamento os sacrifícios. Então, ele continua querendo transmitir de si para você na criação, imagem e semelhança e no seu processo de santificação, o assemelhar-se cada vez mais ao Mestre Cristo. Irmãos, a grande verdade é que quando nós estamos em falta, tudo parece ruim. Eu li numa rede social e disse assim: sabe quando aquela criança na igreja encara você e parece que sabe de todos os seus pecados? Aliás, quando você peca, você vem para a igreja, eu falo assim, não é possível, alguém contou. Não, mas não pode. Não, fulano está sabendo. Ou então acho que está passando escrito assim na minha testa. Não, irmãos, está tudo normal para todo mundo. É você mesmo que está com culpa no cartório. É você mesmo que está achando que fez alguma coisa errada. É a consciência acusando. Ótimo que seja assim. Só não pode ser vencido pelo medo. Porque enquanto você tiver essa sensibilidade, você irá confessar. Você quererá mudar. Irmãos, essa justiça, esse sentimento que nós temos de quando erramos, aviltamos a santidade de Deus, é do próprio Deus. Mas Ele então aplica a sua justiça. Ele tornou você justo, mesmo sendo você injusto. Em outras palavras, irmãos, qual é a conclusão do sermão de hoje? Deus providenciou todos os elementos espirituais, circunstanciais e até físicos para que você não vivesse uma vida de medo. Para que você não vivesse uma vida servindo a Deus com base em desconfiança. Você não se lançasse no colo de Deus achando que de repente Ele vai enfiar uma faca nas suas costas. Pelo contrário, é para você sentir como Ele está tremendamente preocupado com o que há de principal de problema na sua vida, o relacionamento com Ele, o sentir-se justificado, o se sentir aceito diante de Deus. E mesmo quando falhar, saber que as suas promessas não falham. E saber que a fé não é uma mera crença intelectual, é sim estar colocado em Deus. Irmãos, não há conforto maior do que esse. Não há segurança maior do que essa. Então, se você pensa que você está longe de Deus, se você é filho dele, você está nele. Não apenas próximo, nele. Mas você é tão ruim, ele sabe disso. Por isso ele não esperou você vir. Ele foi
e te colocou nele. Agora você está enxertado, você faz parte. Não importa a sujeira do seu pecado, ele está limpo, porque nele só habita pureza e santidade. Você não consegue? Eu sei, eu também não. Mas Cristo conseguiu. E em Cristo e em Deus, você tem a tranquilidade de que não importa o dia de amanhã, não importa o dia de hoje, não importa o quanto você tenha pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e você desfrutar de um dos maiores atributos de Deus, a justiça dada a você, não pelos seus méritos, mas pela misericórdia de Deus. Irmãos, saímos para a nossa semana, vamos viver o nosso dia a dia, mas que seja nessa perspectiva, lá no seu trabalho, lá na sua casa, naquele assunto que está difícil de se resolver, naquela pendência que você não quer nem tocar muito naquela questão, naquele ponto em que parece que Deus não está cuidando tanto, parece que Ele veio ajudando até aqui, de repente, uma lacuna, e você está sendo tomado por um medo que é só seu, não procede de Deus. Mude, creia, seja coluna, esteja firme, a base é boa, o crescimento Deus dá, você pode se sustentar, você não tem nada de bom, mas Ele fez tudo de bom para você. É isso que nos move, é por isso que depois, finalmente, no Novo Testamento nós vamos ver quando está dito, nele existimos e nele nos movemos, e sem Ele nada somos. Vamos viver essa realidade. Vamos aplicar a todas as questões nossas, contando com a misericórdia do nosso Deus. Amém?